Hoje a nossa aula é de caligrafia e vamos ver algumas regras de ortografia. A primeira é o L pós-vocálico. L com aqui ó, no final. Vocálico quer dizer vogais. A, E, I, O, U. Au, el, il, ou, u. Quando a letra L, gente, está depois de uma vogal, como au, el, il, ou, u, o L fica com o som de letra U, tá? Olha os exemplos. Animal, anel, futebol, funil, caracol, azul, mel e pulga. Na outra regra que nós vamos ver é o uso de palavras com SS e S. O S entre consoantes e o S entre vogais. Vamos ver primeiro o S entre consoante e vogais. Olha, quando o S está entre uma consoante R e uma vogal O, tá? R, S. R, S, O. Quando está entre uma consoante e uma vogal, olha o S aqui, fica o S com o som de sa, se, si, so, su. Por quê? Esse som, a gente busca o S com som de S, tá? Sa, se, si, so, su. Como a palavra concurso, discurso, compulsivo, expulso, ensinar, diversão, arsenal, sensacional, cansaço e pensar, certo? Outra regra do S é o uso de palavras com dois S's, como promessa. Se usa dois S's nas palavras quando vem uma vogal antes e uma vogal depois. E o S tem som de sa, so, su, sa, se, si, so, su. Tá ok? Vamos ver. Girassol. Dois S. Vogal, vogal. Professora. Vogal, vogal. Passageiro. Vogal, vogal. Necessidade, vogal, vogal. Passarinho, vogal, vogal. Vassoura, vogal, vogal. 16, vogal, vogal. Bússola, vogal, vogal. Sossegado, vogal, vogal. E passado, vogal, vogal. Entenderam, minha gente? O S se coloca com dois S, tá? Porque a gente quer o som de sa, se, si, so, su. E como vem uma vogal antes e uma vogal depois, aí são dois S's. Outra coisa do S, que é a regra do S com som de S no início. Gente, nunca se usa, tá? Dois S no começo. São só, é só um, tá? No começo sempre, tá? Só S, como salame, semana, sozinho, sapato e sossegado. No começo não se usa, tá ok? Vamos para outra. A outra regrinha do S é o S com som de Z. Quando a gente busca o S com som de Z, só se usa um S. Se a gente botar dois, fica caça, fica camisa, fica mesa, visita, carinhoso. E não é isso que a gente quer, tá? A gente quer o S com som de Z. Aí é vogal, entre vogal e um S só. Mas no outro, né, dois S's, como aqui, ó. Sim, mas aqui a gente quer som de sa, se, si, so, su. E nessa a gente quer som de za, ze, zi, zo, zu. Toda vez que a letra S estiver no meio de duas vogais.
vogal, 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 vogal e vogal. Entre duas vogais, o S muda de som. Ele imita o som do Z, tá? Por quê? Porque o uso desse S tem um som de Z, como se fosse zá, zé, zi, zó, zu. E esse é o nosso assunto de hoje. Agora nós vamos ver a atividade. Nossa atividade começa aqui, ó, na página 24. O que é que vocês vão fazer? Vão ler o texto com o L pós-vocálico e vão completar aqui, ó. Cada palavrinha você vai trocar o U pelo L, tá? E vai virar outra palavra. Como abriu com U é de abrir alguma coisa. Abriu o biscoito, abriu a porta e o abriu com L é o mês. Tá ok? De cada um vai colocar um L. E no segundo, no meu livro tem aqui a resposta pessoal. Por quê? Porque vocês é que vão escolher duas palavras, tá? Dessas daqui, e fazer duas frases, uma aqui e outra aqui. Tá bom? Se quiser fazer uma, duas, três, quatro frases, não tem problema. No terceiro, vocês vão fazer o seguinte: vão completar as palavras com ao, el, iu. E depois copiar, tá? Escrevas é copiar, cada um. Já no quarto quesito, vocês vão separar as sílabas das palavras e classificá-las de acordo, gente, com quantos números de sílaba. Se ela tem, ó, como palavra, palavra, tem 3 sílabas. Ó, 1, 2, 3. Separou, palavra, então, quer dizer que ela é trissílaba. Por quê? Ela tem 3 sílabas. Palavra. Quando separarem, contem ou batam palminhas. Ou bate no cantinho assim, ó. Palavra. Quantas vezes eu bati? 3. Então, é trissílaba. Se for agora, deixa eu ver, filme. Filme. Bati 2 vezes, ela é de sílaba, certo? Se bater 1, 2, 3, 4, como uma palavra, deixa eu ver, uma palavra, alfinete, tem 4, aí vai ser polissílaba, certo? E se for uma só, mel, quer dizer que ela só tem uma, monossílaba, ok? Vamos para outra página. Na página 26, vocês vão pegar as palavras que tem um S e com 2 S. Vão botar aqui, ó, do grupinho, vão escrever separadas as palavras que tem só um S e aqui que tem 2 S, tá? Olhem o quadrinho rosa. Do segundo, vocês vão completar com a letra S ou SS, tá? No começo é sempre um S e no meio 2, tá ok? Essa é a regrinha. Porque no começo nunca se escreve com 2. E no meio porque é vogal, vogal e o S com som de SS. Continuando. Aqui vocês vão separar as sílabas de novo. Tá? Lembrando que o S separa, tá? Fica o S numa sílaba e o S na outra. Pra próxima. Na próxima é o S com som de Z. Leiam o texto e vão completar as palavrinhas com Z, tá? Botando Z ou S. Depois, no segundo quesito, vão olhar o quadro e completar. Casa, casinha, casebre, já está respondido. Diminutivo e aumentativo. O que é diminutivo, gente? É a coisa menor. Aumentativo, maior. Casa, a casa pequena é casinha. E a casa grandona é casarão. Não é casão não, tá? Casarão. Mesa, mesinha, mesão. Tesoura, tesourinha. Brasa, brasinha, Aí vocês vão fazer, tá? Já no terceiro, e para terminar, vocês vão preencher seguindo o modelo, tá? O que é limpo tem limpeza. Belo tem beleza. O que é duro tem dureza. O que é fraco tem fraqueza. E o que é rico tem riqueza. Lembra que esse ESA é com Z, tá? Sigam o modelo, ó. Com Z, a limpeza, fraqueza, beleza e riqueza, certo?
Terminada a atividade, posta para mim, minha gente, para eu corrigir. E não demorem para fazer, para não acumular tarefa, tá bom? Que amanhã já tem outra aulinha. Tchau para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, este é o Mais Educação. A sílaba é o grupo de sons que se emite em cada impulso de voz. Quanto ao número de sílabas, os vocábulos classificam-se em monossílabos, possuem apenas uma sílaba, mar, dó, fé, oi. Dissílabos possuem duas sílabas, hoje, barco, casa, vida. Trissílabos possuem 3 sílabas, asilo, comida, decisão. E polissílabos possuem 4 ou mais sílabas, quantidade, margarina, publicidade. Até a próxima com mais educação! Olá! Hoje vamos aprender sobre o uso do S ou SS na escrita das palavras. Primeiro, vamos entender onde se aplica o SS, pois ficará mais fácil entender onde se usa o S. Neste primeiro exemplo, podemos deduzir que a palavra é promessa, certo? Pois bem, quando eu tenho uma vogal antes e outra depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu uso SS. Só para ter certeza, vogal você lembra o que é, né? Nosso alfabeto tem 5 vogais. Quais são elas? Isso mesmo, A, E, I, O, U. Então, retomando. Promessa tem vogal antes e depois, portanto, usamos SS. Em missão, note que temos uma vogal antes, outra depois. Quando eu pronuncio missão, eu tenho o som de S, são. Então, eu uso SS. Massa, vogal antes, vogal depois. Eu uso SS. Vamos deduzir. Profissão, temos uma vogal antes, uma vogal depois. Também uso SS. Professor é a mesma situação. Vogal antes, vogal depois. Então, eu uso SS. E agora, que palavras vamos formar? Qual é o som de S que eu busco? Podemos deduzir que a palavra é abuso. Perceba que abuso não tem som de S, mas sim o som de Z. Muito bem. Quando a palavra é escrita com S, mas tem o som de Z, eu uso um S só, mesmo ela estando entre 2 vogais. Olha mais um exemplo. Casa, zá, som de Z, então é S. Bondoso, zo, tem som de Z, então uso S. Poetisa, zá, tem som de Z, então uso S. Coisa, zá, tem som de Z, eu uso S. No início das palavras, nunca uso SS, sempre usarei S. Exemplos: sapo, sapato, serpente, sino, sorvete, sorte. Entre consoante e vogal, eu uso S. Exemplos: concurso. Note, o S ali entre o R e o O. Discurso. O S está entre R e O. Compulsivo. O som está entre L e I. Expulso. O som está entre L e O. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima.